nós temos cuidado com o que é nosso, imagine com o que é emprestado. Mas nessa noite eu quero perguntar uma coisa para a igreja nesta noite. Será que você tem tido cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Será que você tem valorizado o talento, o dom que Deus entregou nas suas mãos? Será que eu tenho priorizado aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, Eliezer? Porque muitos têm desvalorizado. Vem qualquer prova, vem qualquer luta, já pensa em abandonar, já pensa em parar no meio do caminho. Deus, Ele não chamou covarde. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você tem capacidade de ir além. Se eu for perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Quem está debaixo de uma promessa? Todos nós estamos debaixo de uma promessa. Mas há um tempo determinado para que essa promessa se cumpra. Às vezes queremos que as coisas aconteçam conosco da noite para o dia. Só que o meu tempo e o seu tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 27, Eliezer, que está escrito assim, se não me falha a memória, que pereceria eu sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Meu Deus. Espera, pois, no Senhor e confia. Davi sabia o que era esperar no Senhor. A história nos conta que quando Davi ele recebeu a promessa, ele tinha apenas 14 anos de idade, 16 anos de idade. Mas escute, a Bíblia diz que Deus chegou para Samuel e falou assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá tenho me provido de um rei. Samuel, quando chega na casa de Jessé, passa os 7 filhos de Jessé, dentre eles Aminadab, Eliabe e Samar. Mas o mais interessante, é que ele olhou e disse assim: ainda falta o menor, que está no campo apacentando as ovelhas, e ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Davi tinha apenas 16 anos de idade quando ele recebeu a promessa, quando ele foi ungido. E durante esse período, a história nos conta que ele teve que enfrentar no deserto o invejoso rei Saul. Eu acredito que durante esses 14 anos Davi passou por poucas e boas. Davi deve ter passado por levantes, por calúnias, por fuxico, mas Davi não saiu de debaixo da promessa. O segredo está em você não sair de debaixo da promessa. Porque quem fez a promessa a você não foi o pastor, não foi o obreiro. Quem te fez a promessa foi o Deus dos exércitos. Davi não saiu de debaixo da promessa. Davi passou por lutas, por dificuldade, enfrentou o rei Saul no deserto, mas ele não saiu de debaixo da promessa. Mas escute aqui, a Bíblia diz que quando eles começaram a construir a escola, Eliseu foi convocado. Porque quando nós tomamos uma decisão, Eliezer, faz-se necessário o líder vir conosco. A presença do líder também é indispensável. Porque abaixo de Deus é Ele que vai nos coordenar. É Ele que vai nos dizer como nós temos que fazer. E se nós formos verdadeiramente desobedientes, tudo sai conforme Deus quer. Quando nós desobedecemos, fazendo da forma que nós queremos, não obedecemos o líder ou quem está na frente, fica difícil de a coisa prosperar. Fica difícil de Deus operar. Mas Eliseu foi convocado a ir. E eu acredito que quando Eliseu chegou lá, eles se sentiram mais seguros, mais confiantes. E eles começaram a construção da escola. E eu acredito que quando ele se desesperou, ele viu que Eliseu estava lá. E o ferro do machado flutuou. Mas foi através da unção de Deus que estava na vida de Eliseu que o ferro do machado flutuou. Deus não está preocupado se eu sei falar bonito, se eu tenho uma boa oratória.
O segredo está em você descer na presença de Deus. O segredo está em nós buscarmos a presença do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias trabalhosos. Parece que a cada dia que passa, a luta aumenta, a dificuldade aumenta, a batalha aumenta. Parece que a cada dia que passa, o vento sopra mais forte, o barco balança para lá e para cá. Parece que o nosso barco vai a pique, que vai naufragar. Mas Jesus, Ele está no teu barco. A Bíblia diz que quando os discípulos chegaram no meio do mar, se levantou uma grande tempestade. E o barco balançava para um lado e para o outro. Eu imagino o desespero. Observe que às vezes a luta nos sufoca de uma forma tão grande que esquecemos que Jesus está do nosso lado. Porque quando a tempestade se levantou e os discípulos se desesperaram, Jesus estava no barco. E eles se desesperaram daquela forma. Imagine se Jesus não estivesse. Eles começaram a gritar, se desesperar. Ele disse: mestre, não te importa que perecemos? Observe que quando ele chegou no meio do mar, a tempestade se levantou. Quando eles olharam para Jesus, ele disse: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar. E no meio da tempestade, no meio do mar, a tempestade cessou. Você entendeu o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Amém. É no meio da dificuldade que Jesus vai lhe dar vitória. Aleluia. É quando nós achamos que tudo vai naufragar. É quando nós achamos que a tempestade ela vai nos sucumbir. É quando nós achamos, Arielto, que o inimigo vai triunfar sobre nossas vidas. É que Jesus levanta e nos dá a vitória. Mas o segredo dessa noite é você não sair de debaixo da promessa. Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Não saia de debaixo da promessa. Quanto mais a luta vier, quanto mais a tempestade se levantar, você vai dobrar seu joelho e vai dizer: meu Deus, eu não vou desistir, porque eu sei que tu estás comigo. O segredo é você não desistir. Eu lembro que eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu disse: meu Deus, vai ser agora. E o barco balançava. Eu dizia: meu Deus, até quando isso vai continuar? Irmão, se tem uma coisa que Deus ama, é a sinceridade. Quando nós somos sinceros para com Deus, Ele ouve a nossa oração. Eu passei por uma dificuldade na minha vida, Eliezer, que eu achei que... Eu disse: Deus, vai ser agora. Mas eu cheguei num período que eu dobrei meu joelho e disse... A coisa estava tão estreita, irmão. Tão dolorosa, que eu dobrei meu joelho e disse: Deus, ou o Senhor muda esse quadro, ou eu vou jogar tudo para cima, porque eu não estou aguentando mais. Irmão, eu nunca tinha feito oração tão sincera em toda a minha vida para com Deus. Eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor mude essa situação. Irmão, Deus sabe qual é o meu e o seu limite. Ele sabe até onde você pode ir. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo a mesma coisa a Deus. Dizendo: Senhor, até quando isso? Meu Deus, esse quadro não vai mudar. Mas existem situações, Ariel, que é Deus que permite que nós adentramos nela. Existem situações que Deus cria para nossas vidas, para que nós venhamos a nos achegar a Ele. Observe que quanto mais a luta se levanta, quanto mais você abre a boca para dizer a Deus que vai abandonar, é nessa hora que você está mais orando, está mais buscando, está mais dizendo a Deus que não está suportando. E o tempo que você está abrindo a boca para dizer a Deus que não está suportando, é o tempo que você está orando, buscando. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais graça Deus derrama, mais a presença dele nos derrama. A Bíblia diz que nessa peleja não teremos que pelejar, porque o Senhor está pelejando por nós.
Eliseu não era conhecido apenas como o substituto de Elias. Ele era conhecido como um homem de Deus, porque Eliseu tinha graça, tinha unção, mas Eliseu tinha intimidade com Deus. E Deus está à procura de pessoas assim, que se humilhem na presença dEle, que busque intimidade, que busque em oração a sua presença. Porque é bem verdade que é necessário a gente adquirir o conhecimento da palavra. É necessário a gente ler, a gente se dedicar. Mas o que faz a diferença é a unção de Deus. É a presença de Deus. Você pode até não saber cantar direito, mas se você tiver a presença de Deus, Ele se manifesta. Tem momentos que eu fico olhando assim, pessoas chegam, poxa, fulano, quem vai pregar é fulano é benção, fulano tem Bíblia, tem conhecimento. Mas o que faz a diferença é a presença de Deus na vida dele. E Eliseu, ele tinha a unção de Deus na sua vida. Eliseu tinha a presença de Deus. E a oração, tem momentos que eu paro e digo, meu Deus, as pessoas hoje não estão mais se dedicando em verdadeiramente buscar a presença do Senhor. Porque estamos vivendo dias difíceis, e se tem uma coisa que é notória em nosso meio, e que queira você ou não, queira eu ou não, vai acontecer, é o arrebatamento da igreja. E Jesus, nesses últimos dias, ele está às portas. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 24, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E se Ele está à procura, é porque Ele ainda não achou. E que tipo de adoradores nós temos sido nesses últimos dias? Será que nós temos adorado a Deus somente quando tudo vai bem? Quando a despensa está cheia? Quando Deus está no controle de tudo? Será que nós só adoramos a Deus como vendo que nós estamos na bonança? Irmãos, adorar a Deus vai além de nós pegarmos o microfone e simplesmente louvar. Adorar a Deus é quando nossa casa está de uma forma que às vezes nós nos desesperamos. Achamos que Deus esqueceu de nós, que Deus virou as costas. Como eu falei, eu vou repetir, existem situações que Deus cria para que nós venhamos a nos achegar a Ele. Existem situações em que o próprio Deus, Ele cria para que nós venhamos nos aproximar dEle. Você já parou para analisar, para pensar, se isso que você está vivendo hoje é um propósito de Deus? Você já parou para analisar que isso que você está vivendo hoje é o próprio Deus que está permitindo? Irmãos, independente da situação que você esteja vivendo nessa noite, procure buscar a presença de Deus. Procure se encher da graça de Deus. Porque o que faz a diferença na minha e na sua vida é a unção de Deus. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar a sabedoria da palavra, mas é necessário nós buscarmos a presença de Deus. Quando um dos filhos do profeta gritou, ai meu Senhor, porque era emprestado. Eu fiquei imaginando e meditando, meu Deus, imagine o desespero daquele homem. Ele poderia ter até colocado a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O machado não é meu, é emprestado. O que é que eu vou fazer? Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Valorize aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Dê valor àquilo que Deus Ele confiou a você. Segure com mão firme aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Porque Deus Ele não dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Existem situações sim, em que parece que tudo está ao contrário. Mas nós não entendemos a forma muitas vezes que Deus trabalha. Às vezes questionamos, murmuramos, perguntamos a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Mas é tudo para a glória de Deus. O segredo está em você clamar o nome de Jesus. Está difícil, ore. Está difícil, clame.
Está estreito, busque. Porque é através da sua oração que Deus vai fazer milagre. A Bíblia diz que quando Bartimeu estava mendigando à beira do caminho, ele era cego. Bartimeu não era cego de nascença. A história nos conta que o pai de Bartimeu era um tirano perverso. Tanto que a história diz que ele foi morto, crucificado. E naquela época, os filhos tinham a tendência de herdar a natureza dos pais. E o povo naquela época, com medo que Bartimeu herdasse a natureza de seu pai, pegou Bartimeu ainda criança, ele tirou sua visão. Mas o mais interessante é que Bartimeu não se importou, não se preocupou com isso. Ele foi à luta, mesmo cego, sem enxergar. Mas Bartimeu, ele foi à luta, ele continuou a luta. Quando ele estava à beira do caminho mendigando, ele ouviu um barulho diferente, ele ouviu uma zoada diferente, ele ouviu um som diferente. Ele perguntou: o que está acontecendo? Um dos que estavam na multidão disse: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Bartimeu não pensou duas vezes. Quando ele soube que ele era Jesus, ele abriu a sua boca e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o mais interessante é que quando ele começou a clamar, a Bíblia diz que uma multidão mandou que ele se calasse. E quanto mais a multidão mandava Bartimeu se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez se Bartimeu tivesse se importado com a multidão, Bartimeu poderia perder a chance de alcançar o teu milagre. Talvez se Bartimeu tivesse dado ouvido à zoada da multidão que estava mandando ele se calar, Bartimeu perderia a chance de receber o teu milagre. Mas quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele clamava. Quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele clamava em alta voz. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: quanto mais a luta vier, quanto mais a luta tentar lhe sufocar, quanto mais a situação fazer com que você pense que não vai acontecer, que está difícil, continue clamando. Clame cada vez mais alto, busque cada vez mais, porque é através da oração, é através do clamor que Deus escuta, Ele dá vitória. A Bíblia aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Está difícil, clame, está difícil, ore, porque é através do clamor que Deus nos dá a vitória. Nesta noite você vai sair daqui adorando ao nome de Jesus. Nesta noite você vai sair daqui mais confiante. Nesta noite você vai sair daqui crendo que Deus vai lhe dar vitória, porque é através da oração que Deus faz milagre. Amém. Se Bartimeu tivesse se importado com o barulho da multidão, ele poderia ter perdido a única chance que ele teria. Se Bartimeu tivesse se importado com o que a multidão estava falando, ele perderia a sua única oportunidade de receber o teu milagre. Você sabe o que é que acontece? Sabe por que nós muitas das vezes perdemos a chance de alcançar o milagre de Deus? Porque a gente se importa muito com o que os outros dizem. Você sabe por que nós perdemos muitas das vezes a chance de alcançar o milagre que a gente tanto pede a Deus? É porque a gente se importa muito com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem. Eu tenho um dizer comigo, que para mim, tanto importa o que dizem ou pensam a meu respeito, o que importa é o que Deus pensa de mim. Se Bartimeu tivesse se importado com a multidão, ele poderia perder a única chance de ele alcançar o teu milagre. Existem oportunidades nas nossas vidas que ela é única. Se nós perdemos aquela, já é. Existem oportunidades em nossas vidas que se nós não aproveitarmos, perdemos. Bartimeu poderia ter se importado
com um barulho, com o que a multidão estava dizendo, mas ele continuou a clamar. Bartimeu continuou perseverando, até que Jesus parou. Ele disse: o que queres que eu te faça? Meu Deus. Jesus parou e ouviu o clamor de Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. Mas o mais interessante é que, se nós formos observar, o que fez com que Bartimeu alcançasse o teu milagre não foi só o clamor, mas foi a sua fé. Porque ele poderia pensar: com esse barulho, como é que Jesus vai me ouvir? Com esse barulho todo, como é que Jesus vai conseguir me escutar? Mas ele não: eu vou clamar porque eu sei que ele vai ouvir. Eu sei que Jesus vai ouvir. Até que Jesus parou e ouviu o clamor de Bartimeu. A mulher do fluxo de sangue não é diferente. Ela vai e disse: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Mas o que foi que ela enfrentou para poder alcançar o milagre? A multidão. Ela viu uma multidão à sua frente. Ela disse: não, se eu tão somente tocar, porque ela sabia que seria quase que impossível ela tocar no próprio Jesus. Mas a fé daquela mulher foi tão grande que ela disse que se ela só tocasse nas vestes, ela seria curada. E a Bíblia diz que ela rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Novamente Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas Senhor, a multidão te aperta. E tu diz: alguém me tocou. Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu de virtude. De mim saiu virtude. Ou seja, Jesus sentiu um toque diferente nele. Jesus sentiu algo diferente. Alguém tocou nele diferente. E talvez se aquela mulher também tivesse se importado com aquela multidão, ela poderia dizer: meu Deus, eu não vou conseguir, vai ser impossível. Mas ela rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Por mais difícil que esteja a situação, adore o nome de Jesus. Por mais difícil que esteja a situação, o segredo está em você adorar o nome de Jesus. Porque através da adoração, através que enquanto nós estamos adorando, Deus está cortando o laço. Enquanto nós estamos adorando, o milagre está sendo operado. A partir do momento em que nós nos disponibilizamos a adorar o nome de Jesus, em meio à dificuldade, Deus ele realiza um milagre nas nossas vidas. Por mais difícil que esteja, adore o nome de Jesus. Meu Deus! Irmãos, se você soubesse o poder da adoração, se você soubesse o poder que tem enquanto você está adorando, porque o desejo do adversário, é que nos oprimir na luta, é querer abater a nossa fé. Mas quanto mais ele aperta, quanto mais ele se levanta, quanto mais ele se calunia, mais você está ali adorando, 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 adorando. E quanto mais você adora, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está manifestando. O segredo é você adorar o nome de Jesus em meio à dificuldade. O que mais tem feito com que muitos crentes desacreditarem é a falta de fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível você agradar o nome de Jesus. Sem fé é impossível. Não adianta eu estar aqui nesta noite pregando se eu não tiver certeza de que Deus está aqui comigo. Meu Pai. Não adianta eu estar aqui anunciando a palavra de Deus se eu não tiver fé e acreditar que Ele está aqui comigo. E eu creio que Deus está aqui. Eu acredito que Jesus está aqui nessa noite. E eu também. Não adianta nós chegarmos aqui e dizer que Deus faz, que Deus acontece,
Se no nosso coração nós estamos duvidando de que Deus realmente vai realizar um milagre. Não adianta nós pegarmos o microfone e dizer que nós estamos adorando a Jesus, se nós estamos desacreditando que a nossa situação não tem mais jeito. Se nós não estamos mais acreditando, nós temos fé de que Deus vai mudar o quadro. É uma questão de fé. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum chegou para Jesus. Chegou para Jesus e disse: Mestre, eu tenho 100 homens, mas só que um está enfermo e eu não sei mais o que fazer. Jesus chegou para ele e disse: vamos lá, vamos até ele. Ele disse: esse centurião olhou para Jesus e disse: não, Senhor, basta somente que tu digas uma palavra e o meu criado será curado. Jesus olhou para ele e disse: nem mesmo em Israel achei tanta fé. Amém. Imagine que Jesus olhou para a multidão, Eliezer, que estava com ele. Você sabe o que eu acredito com isso? A multidão estava ali com Jesus. Jesus estava presente com eles. Mas no seu coração ele estava duvidando de que Deus iria fazer algo. De que Jesus iria realizar um milagre. Aí chega um centurião e demonstra um ato de fé daquele. E Jesus olha para a multidão e diz: nem mesmo em Israel achei tanta fé. Se nós não tivermos fé, de nada adianta. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Se nós não estamos acreditando que Jesus faz milagre. O mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e vai te dar vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Meu Deus. O mesmo Deus que deu vitória a Ana quando ela orava pedindo a Deus um filho é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Eu quero orar por você nessa noite. Mas nessa noite Jesus ele vai te visitar aí onde você está. Mas você vai adorar o nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Meu Deus. Levante a sua mão como sinal de adoração a Deus. Soberano e eterno Deus. Ó Pai, eis aí o teu povo, ó Deus, a qual o Senhor conhece e sabe da necessidade de cada um. Ó Deus, tu conheces e sonda o coração de teu povo. Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, Deus, visita, Senhor, o teu povo nesta noite, neste lugar. Ó Deus, tu és o Deus que habita no meio do teu povo. Ó Pai, nesta noite, Senhor, que eles possam sair daqui mais convictos e acreditando que tu não mudou. Cheio da tua graça, milagre, Senhor, cheio do teu Espírito, que tu vai realizar o impossível. Ó Deus, o adversário pode ter dito, ó Pai, que não tem mais jeito, que não vai mais acontecer. Mas o Senhor está aqui nesta noite dizendo que o Senhor não mudou e que o milagre vai acontecer. Nesta noite tome posse daquilo que Deus lhe prometeu. E o diabo não vai roubar aquilo que Deus prometeu na tua vida. Se você acredita
Deus